aula de hoje, o básico da proteção do lar. E para isso, eu vou pedir a compreensão de vocês porque eu vou acelerar. Para que eu consiga auxiliar o máximo de pessoas possível, para que eu consiga passar o máximo de conteúdo possível, eu vou acelerar. Aí ao final a gente conversa sobre a abertura, tá, da 8ª turma da Escola de Guerreiros Online. Antes de mais nada, eu peço para que você deixe seu comentário aqui, bote seu coraçãozinho, faça essa live chegar para mais pessoas, compartilhando esse conteúdo de valor, para aquelas pessoas que você sabe que vale a pena compartilhar, que vão valorizar isso. Então compartilha para o máximo de pessoas possível, é isso que eu peço para vocês. E ao longo da live, tá? Mais pro final, a gente volta a conversar. Bora? Então vamos lá. Quando eu falo de proteção do lar, tá? A gente precisa pensar no lar de forma ampla. Nós precisamos levar em consideração que algumas pessoas moram numa habitação como o quê? Um apartamento pequeno, outros num apartamento grande, outros num apartamento duplex, outros moram num apartamento térreo, alguns moram num apartamento, vamos lá, em um andar considerável. Algumas pessoas moram em residências, casas, com grandes cercanias, com baixas cercanias, moram em cidades mais ou menos violentas, em bairros mais ou menos violentos, e tudo isso vai diferenciar, sim, a forma com que você vai lidar com isso. Então, antes da gente começar, tá, o conteúdo em si, é muito importante que você reflita, tá, a respeito do local que você escolheu para morar. Eu falo do estado, eu falo da cidade, eu falo do bairro e falo da localização nesse bairro. Depois disso, na estrutura física, na edificação que você escolheu para morar. Eu sei que nem todos têm grandes condições de escolher, nessa hora, às vezes, questões familiares, questões de momento, né? Condição financeira impacta muito nisso, a gente sabe disso. Se for estudar economicamente, o brasileiro, um dos gastos mais relevantes que ele tem é com habitação. E aí, nós sabemos que nem todos conseguem realmente ter ali uma grande possibilidade de escolha. E aí é necessário que se tenha um cuidado maior dependendo de onde você acaba morando, da forma com que você acaba vivendo. E a gente vai tentar melhorar isso, independente do local, mas é óbvio que algumas pessoas ficam mais tranquilas e outras bem menos tranquilas. E eu falo principalmente pensando naquelas que ficam bem menos tranquilas ou nas que moram num local tranquilo, mas reconhecem que o mal pode eventualmente bater a sua porta. Que você seja aquele cara, né, vamos lá, que não tem um pinto para dar água, né, aquele cara que não é casado, não tem uma namorada, né? Não tem uma namorada, não, uma esposa, sei lá como é que é o nome desse negócio, né? Não tem uma companheira, né? Ou a mulher também, né? Solteira, não tem nada, não tem filhos, não tem nada. Esse indivíduo, ele fica um pouco mais tranquilo nesse quesito, né? Os protocolos técnicos são mais fáceis de lidar, ele responde mais facilmente ali pelos seus atos, e ele acaba não tendo aquela preocupação demasiada que o pai de família acaba tendo. De proteger a esposa, de proteger filhos, ou daquela mãe solteira, né, de dar a proteção para os seus filhos, daquele pai solteiro, de dar a proteção para os seus filhos, daquela família que na verdade acolheu inclusive ali o vô, a avó, né, os pais, no caso do chefe de família, estão ali com ele, e ele também se sente responsável por essas pessoas que agora não estão na melhor condição. Então essas variações a nível de composição também são extremamente importantes e nós respeitamos todas elas. Agora, eu não tenho como trabalhar, como abarcar aqui todas as variações possíveis. Então, algumas coisas nós vamos generalizar e o trabalho seu vai ser adaptar isso à sua realidade, tá bom? Antes de mais nada, a gente precisa levar em consideração a questão da arma e da família. E quando eu falo de armas e família, não é o curso que eu vou ministrar domingo agora em Jaraguá do Sul, inclusive inscrições abertas, tá? Segundo lote abertos ainda. Amanhã a gente faz uma divulgação porque nós temos algumas vagas ainda, que é um curso de iniciação ao tiro, que tem uma palestra interessante, atiramos com várias armas, tá? Interessados aqui da região, depois entrem em contato conosco, principalmente através do @Escola de Guerreiros Oficial. Agora, independente disso, tá? A questão armas e família é uma questão muito importante, uma das perguntas que eu mais recebo é essa. Como lidar com isso, né? Como lidar com armas em casa, como convencer a esposa, por exemplo, da importância da arma, como tratar dessa questão com filhos menores, com filhos pequenos, com bebês e por aí vai. A primeira reflexão que você tem que fazer, e eu gosto muito disso, exploro muito isso dentro da Escola de Guerreiros, tem uma aula exclusiva para isso e também exploro isso nas palestras que ministro, nas instruções que ministro, é aquela reflexão de quem é você. Por quê? Se você uma pessoa zelosa para com os seus, se você é carinhoso, amoroso e se preocupa com eles, não um super protetor, mas um protetor. Um super protetor é alguém que sufoca. Né? Agora, um protetor, aquele que realmente se entrega para os seus na medida, entende suas incapacidades e
busca uma melhor condição física, fazendo um treinamento físico consistente, fazendo um esforço máximo para se manter em forma, mesmo sabendo que é desafiador hoje, com todas as tentações a nível alimentar que nós temos, é aquele cara que, porra, fecha a boca, controla os excessos. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que no domingo eu fumo um charutão, asso aquela carne, cometo alguns excessos, o quê? Para mim é sanidade mental, mas ainda assim não perco a consciência. Não bebo uma quantidade de álcool tal que vai fazer com que eu perca a condição de reação. Não, de forma alguma. Eu nunca fiquei de porra a ponto de vomitar. Nunca. Tá? Nunca. Eu sei que algumas pessoas tiveram isso, tudo bem, supere, bola pra frente. Passou, vamos pra frente. Agora, esse estado de consciência, essa mínima condição de responder à necessidade de agir, ou seja, né, aquela prontidão, por mais que estejamos dormindo, fazendo necessidades fisiológicas, num momento íntimo com nossos cônjuges e por aí vai, e são momentos que são mais difíceis de você estar atento, ser uma pessoa acionável é algo extremamente importante. Nessa hora os excessos não cabem. Depois disso, reconhecendo que sua condição física não resolve, você vai o quê? Isso serve para qualquer idade. Recebo muita pergunta de seguidor que não tem idade ainda para comprar uma arma de fogo, menos de 25 anos. E aí, o que eu faço? Já cabe. Tudo isso que eu tô falando já cabe para qualquer um, pô. Tá? Pro resto da vida, até morrer. Manter a melhor condição física possível. Na sequência, buscar conhecimentos a respeito de artes marciais. Saber lutar. Porque mesmo quem porta uma arma de fogo pode estar numa condição de proximidade tal qual que a arma seja agarrada e que aquele momento vai ensejar o quê? A luta pela arma. E aí? Como é que está a sua pegada? Como é que está a sua condição de luta? Como é que está a sua vivacidade? Como é que está a sua condição de lidar com esse nível de desconforto? A lida com o desconforto, que eu tanto abordo também no meu dia a dia. Extremamente importante para a formatação do guerreiro. Tudo isso até agora, né, independe da arma de fogo. Qualquer idade pode, né, ter uma boa condição física, buscar conhecimentos a nível de arte marcial. Então vamos lá. Armas e família, eu não falei de arma ainda, é verdade. Por que arma? Porque a arma é, sim, até o momento, o melhor equalizador de forças. A arma é o que vai fazer com que um indivíduo mais fraco supere um indivíduo mais forte, que um indivíduo sozinho consiga lidar com mais indivíduos, com mais criminosos, com que uma mulher consiga lidar com um homem mais forte do que ela, e por aí vai. Então é o grande equalizador, né? O idoso conseguindo sobrepujar um grupo de criminosos por conta da arma de fogo. Né? E aí, se a pessoa, refletindo sobre isso, tem uma boa condição, consegue uma boa condição física, busca conhecimentos de arte marcial e mesmo tendo limitações físicas que não façam com que ela tenha um bom desempenho físico e técnico na questão de lutas, mas ela, sabendo suas limitações, busca na arma de fogo essa equalização, ela ainda assim tem grandes chances de se proteger e de proteger os seus. E aí, se a pessoa sempre se preocupou com isso, ela já comprou uma arma de fogo, ela já falou sobre isso com sua família há mais tempo. Então sua família já viu essa arma de fogo, já acha isso natural, porque essa pessoa também já procurou um clube de tiro, se filiou, e vai com certa frequência a esse local atirar, e quando volta limpa essa arma. E quando limpa essa arma faz o quê? Vai num determinado local da casa, desmonta aquela arma, limpa e todos veem ele limpando aquela arma. A esposa vê ele limpando aquela arma, os filhos veem ele limpando aquela arma, e vendo aquilo, se naturalizam com aquilo. E vendo que a pessoa trata aquilo com naturalidade, talvez perguntem alguma coisa, e nessa hora você, maduro que é, aproveita aquela oportunidade para o quê? Explicar responsavelmente os cuidados que você toma com a arma, os mesmos cuidados que você toma com o gás na sua casa, os mesmos cuidados que você toma com a eletrificação do ambiente, os mesmos cuidados que você toma com as lâminas, com as ferramentas da sua residência, com naturalidade, sabendo que faca corta, que fogo queima, sabendo que se você botar a mão em algum local você pode tomar um choque, sabendo que se você for irresponsável com uma arma de fogo, coisas horríveis podem acontecer, mas que via de regra, a arma de fogo é o quê? Um material inanimado. Né? E aí, a partir dessa reflexão, a gente chega no ponto em que armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas, e que ninguém precisa de uma arma para matar alguém. Tá? Você pode atropelar essa pessoa utilizando um veículo, veículos não matam pessoas, pessoas conduzindo veículos matam pessoas, e por aí vai. Né? A gente não consegue demonizar o objeto, e é importante que não se demonize o objeto, por quê? Porque as minhas armas, tá? Uma delas inclusive está aqui na regra do metro, que já vamos explorar mais à frente, tá? A arma do Bonatti, que está na cintura dele aqui na minha frente, as armas que eu tenho aqui em casa agora, nesse momento, estrategicamente colocadas, elas não estão matando ninguém. Então poderíamos brincar sobre isso, a questão com algum defeito, né? Mas armas não matam, não. Armas utilizadas por pessoas podem sim levar pessoas a óbito. E inclusive talvez esse seja o resultado desejado, o seu resultado desejado, quando alguém bate a sua porta, invade a sua casa, querendo fazer o mal para você e para sua família.
E aí a gente vai discutir agora se você tem condições ou não de fazer o que tem que ser feito. Se você vai lidar ou não com a incapacidade de não fazer nada, se você vai o quê? Se fingir de morto, pedir pelo amor de Deus, lidar com os mais de 1.500 latrocínios que nós temos por ano no Brasil, lidar com situações como tivemos que lidar essa semana aqui em Jaraguá do Sul, com uma ocorrência onde um homicida, 11 anos preso, saindo da cadeia com tornozeleira eletrônica, raptou 2 crianças, sequestrou 2 crianças e arrastou as 2 pelo mato. Uma criança corajosamente conseguiu se desvencilhar das amarras e fugir, a outra feminina, a menina, no caso, né, estava sendo afogada no rio quando uma vizinha, heroicamente a identificou à distância, foi chamar o marido uma pessoa simples, de um bairro aqui de Jaraguá do Sul. Fez o quê? Pegou o facão que ele tinha e foi atrás desse vagabundo, desse marginal, que fugiu e depois nossas guarnições fizeram um excelente trabalho e conseguiram capturá-lo. Os verdadeiros heróis, nós sabemos quem foram. Foi o casal. A mulher que não se omitiu a observar, chamou o marido, pai de família, homem, guerreiro, sem nenhum tipo de conhecimento, só a vontade, só a mentalidade de combate. Quando eu os agradeci na delegacia, ambos choraram. Ele chorou e falou, eu tenho filhos, eu só pensei nas minhas filhas. E com um facão na mão foi lá fazer o que tinha que ser feito. Não precisou imaginar o covarde, como sempre, né? Lidando bem com crianças, mas quando viu ali um cão pastor, fugiu. Graças a Deus temos muitas pessoas assim, não se iludam, muitas, a maioria das pessoas, tá? Fariam o que fosse necessário para se proteger, para proteger os seus, para proteger outras pessoas indefesas, e é isso que a gente busca fortalecer aqui. Então vamos lá. Com essa reflexão de quem é você, se a sua família lhe vê indo e voltando do clube, limpando sua arma, fazendo um treino em seco, tá? A naturalidade é algo que já bate a sua porta, já bate a sua casa. Você não forçou nada, não teve que explicar nada, não teve que palestrar, não teve que ter os recursos de comunicação, o conhecimento que o curso tem para explicar tudo isso para eles. Você simplesmente é. E porque você é, o seu ecossistema se adapta. Logo na sequência, tá? Falamos da questão da naturalidade, refletimos sobre arma, mas tudo isso que é explorado até o momento bate aonde? Por que eu vou trazer uma arma para casa? Por que eu vou buscar me qualificar? Por que eu vou buscar o convencimento dos meus a respeito da importância daquela arma dentro de casa e da busca por esses conhecimentos? Se, via de regra, tudo isso é uma exceção. Em algumas localidades no Brasil a gente sabe que não é uma exceção. O número de roubos, né, de latrocínios, a presença do crime organizado, das execuções, não é uma exceção. Mas em grande parte ainda o é. E aí você tranquilamente, tá, reconhece isso para sua esposa, para os seus filhos, reconhece a sua incapacidade de lidar com eventos adversos, reconhece que você não lidaria bem e aquilo lhe causaria um extremo sofrimento se o mal batesse a sua porta e você não tivesse condições de nada fazer, não tivesse condições de dar a resposta, nem que para isso você entregasse a sua vida. Porque é isso que um homem de verdade, um pai de família faz, ele facilmente entrega a sua vida lutando pelos seus. E lida muito melhor com isso, tá? Com essa ideia de entregar a vida lutando pelos seus do que simplesmente nada fazer e ver os seus perecerem pela sua inércia, pela sua inaptidão, pela sua inação. Então, quando lhe perguntarem do porquê da arma, do porquê da busca por esse conhecimento, do porquê de se importar tanto com a defesa dos seus, você responde, é muito simples. Não é por armas, né? É por liberdade? Mas no fundo mesmo. Por que é por liberdade? Por que a gente quer liberdade? É por amor. É pelo amor próprio, pelo amor aos nossos. É pelo amor à vida. Tá? É basicamente isso. E essa explicação, ela deve sim ser bem interpretada. Se você mostrar simplesmente essa live para sua esposa, para quem tem dificuldade, mostrar esse conteúdo para ela, e você não precisa falar, olha aquilo que ele está falando, é exatamente o que eu sinto. Eu não consigo falar dessa forma. Eu não falo da forma com que ele fala, porque ele dá aula há mais de 20 anos, ele é um instrutor, é palestrante, mas olha só, olha o que ele está falando, é exatamente o que eu sinto. Eu sei que muitos de vocês sentem exatamente isso. Tá? Usem esses argumentos, usem essas informações a favor de vocês, a favor dos seus, por amor. Vamos para frente? Vamos para frente. Superada essa parte inicial, vamos começar a falar um pouco mais tecnicamente sobre o porte residencial, ou seja, tá? Você que está na pretensão de comprar uma arma, está naquela correria louca porque não sabe o que vem em 2023, eu também não sei, não me pergunte, tá? Me perguntam diariamente, abre uma caixinha de perguntas, algumas dezenas de perguntas são aí agora o que esperar em 2023, eu não sei, eu não sei. Eu não sou, como é que é? Não é futurólogo, é vidente, né? Eu não sou vidente, não faço ideia, eu espero o melhor, tá? A nível de esperança. Mas vamos lá, dos governos, via de regra, espera-se o pior.
Infelizmente é a verdade. Tá? A única coisa que eu falo de conforto a esse respeito é o seguinte: dos bem intencionados, aqueles que queriam fazer muito, tá? Pelo que nós acreditamos ser o ideal, a gente vê que não se consegue fazer muito. O governo bem intencionado quer fazer muito, não consegue fazer muito. Então eu também acho que o mal intencionado também não vai conseguir fazer muito. Mas é tudo a nível de esperança. Tá? Nós nunca podemos subestimar a capacidade das pessoas de fazer o bem. Existem pessoas que realmente se superam nessa hora, pessoas que se entregam, os voluntários que estão aí para o mundo afora, se entregando seu tempo, fazendo muito em prol do outro. É surpreendente isso quando você se aprofunda na questão do voluntariado, porém, também não podemos nunca subestimar a capacidade do ser humano de fazer o mal. Ela é incrível e supera a imaginação do homem bom. Tá? Tem pessoas que têm realmente uma capacidade absurda de fazer o mal, e os psicopatas, então, né, para eles, esse conceito, esse valor, essa questão na mente deles trabalha de forma totalmente diferente. Então, como é que a gente vai, né, lidar com a presença de tantas variáveis a nível de mal? Vamos lá, temos os criminosos e suas vertentes, né? O criminoso ocasional, o oportunista, o criminoso, o usuário de droga que está ali num surto psicótico, tá? Depois nós vamos lidar com o crime organizado, alguém que encasquetou com alguma coisa por uma razão reptiliana e resolve ir contra você. Imagina que você está informando a polícia ou sei lá o que, né? Encasqueta com alguma coisa, uma encomenda, o seu veículo, né? Alguma coisa na sua casa, tráfico internacional de órgãos e por aí vai. Essas coisas bizarras que existem, né? Crime de ordem sexual e por aí vai. Vamos lá. Depois disso nós ainda temos os mentalmente perturbados, né? E esses, como é que a gente mapeia isso, né? Do nada o cara resolveu ali agora, sabe, lembrar da época que ele sofreu bullying na escola e ele vai agora cometer uma atrocidade. Porra, aquele cara inimaginável, né? Ou que surtou por outras razões, até por um problema conjugal, pelo uso de medicamentos, uma série de variações que podem gerar alguém, criar, né, essa condição da mente perturbada e que pode sim levar o indivíduo a fazer coisas terríveis. E aí, como é que você lida com isso? Que capacidade você tem de lidar com isso? Que ferramentas você tem para lidar com isso? Tá? Ferramentas físicas mesmo, materiais, ferramentas, né, a nível de conhecimento. Como é que você está preparado para lidar com isso? Então é por aí agora que a gente vai, né? Se o indivíduo desse começar a bater a nossa porta, né? Como é que a gente tem que mais ou menos se portar? Vamos lá. A ideia aqui, claro, né, é que você busque o mais rápido possível adquirir uma arma de fogo. E eu sei que eu falo para muitos que já têm. E a gente não vai se ater hoje no seu modelo de arma, tá? Que é uma pergunta recorrente também. Já fiz, inclusive, já dei várias aulas a respeito disso, né? A escolha da arma, a escolha da munição, tem bastante conteúdo na outra rede social. Então você pode se aprofundar lá a respeito dessas questões. Agora, tá? Aqui o nosso foco não é esse. Você já tendo, tá? Já tendo a sua arma de fogo, independente de qual seja, e nessa hora que você tem a melhor, porque é a que você tem, tá? Se você tem mais de uma, melhor ainda. Depois a gente fala um pouco sobre isso. A primeira opção que você tem a nível de porte residencial é a que nós consideramos a melhor, que é o sempre pronto. Arma, pum, na cintura. Tá? Ah, mas como assim? O tempo todo armado? É o tempo todo armado. Tá, mas você acha viável, Cusi, ficar o tempo todo armado? Não, eu não acho. Tá? E eu não fico. Mas eu me esforço para ficar. Como assim? Eu trabalho muito, tá? Então cedo eu acordo, cedo me arrumo já para treinar ou para trabalhar, já me desloco, né, para onde tenho que me deslocar, volto um pouco para casa, se volta é uma volta rápida durante o dia, eventual, geralmente isso vai ocorrer só no início de noite, tá? E aí vou ter um período eventual de relaxamento, né, de lazer com meus familiares. Então assim que eu me arrumo, eu já busco o quê? Já busco me arrumar e já busco estar em condições de... Então a hora que eu me arrumo é a hora que eu já fico armado. E aí fico armado em casa, naqueles minutos finais. Eventualmente, se volto para casa por um pequeno período e já vou sair, me mantenho armado. E muitos conseguem ficar nessa condição. Eu conheço vários policiais, tá, que se mantêm armados. Conheço também atiradores que em casa se mantêm armados. Conheço pessoas que têm a posse de uma arma de fogo, não são CACs, mas também se mantêm armados em casa, no maior período que conseguem. Só que daí entra aquela situação. Por mais que você seja muito preocupado, muito zeloso e já esteja adaptado a esse desconforto de andar o tempo todo armado em casa, esse o tempo todo é relativo. Você vai estar armado dormindo, você vai estar armado num momento íntimo com o seu cônjuge, você vai estar armado fazendo suas necessidades fisiológicas? Eu imagino que não. Tá? Se você tem uma piscina em casa, você vai estar armado na piscina? Se você tem uma banheira, um ofurô em casa, você vai estar armado na banheira? Eu imagino que não. Tá? Armado tomando banho? Eu imagino que não. E aí? O que fazer para remediar isso? Então a gente foge um pouco do sempre pronto, que é essa coisa da arma na cintura, e passa para a regra do metro, que é a arma ao alcance do braço. Esse 1 metro é um referencial, né? Pode ser menos de 1 metro,
Tá? Pode ser mais de 1 metro? Pode, depende da sua compreensão física, depende do seu senso de urgência. Agora, a regra do 1 metro é uma regra excelente para você, por exemplo, tá? Que às vezes trabalha em casa ou estuda em casa, tá ali do lado do seu computador, tá ali fazendo um serviço doméstico como lavar uma louça, como passar uma roupa, como cozinhar, e próximo a você está ali com uma roupa confortável, eventualmente de bermuda sem camisa, mas com a arma ao alcance do braço. Tá? Essa é uma regra, né? Eu boto entre aspas aqui, porque não é regra, né? O sempre pronto não é bem sempre pronto, eu boto aspas, né? É tudo relativo. E a regra do 1 metro é uma coisa que eu posto muito no meu café da manhã, né? Posto o café da manhã ali, boto a arma para as pessoas refletirem um pouco, já começarem o dia bem, se alimentando melhor e também refletir, pô, vamos lá, meu irmão, faz esse esforço para estar sempre nessas condições. Vai dormir, arma ali do lado, né, no criado mudo, vai tomar banho, arma, porra, em cima da pia. A arma não vai oxidar, então bota a tua cueca suja ali em cima, toalha de rosto ali em cima. Tem essa preocupação, né? Se tem uma arma que tem uma pintura de baixa qualidade, que vai realmente oxidar, se você toma um banho muito quente, um banho muito longo, né? Também serve para reflexão, né? Que tipo de homem você é, né? Que toma um banho muito quente e muito longo, né? Mas tudo bem. É uma brincadeira, é óbvio, né? Mas se puder evitar também, eu acho que vai ser interessante. Voltando aqui. A partir do sempre pronto da regra do 1 metro, a gente entra na questão que é o quê? A setorização de recursos. Para que serve a setorização de recursos? Você entende que o sempre pronto é demais, você não banca aquele desconforto na sua casa, porra, nem em casa, naquele momento que eu estou em casa eu não posso ficar desarmado, tá? Porra, o tempo todo armado já na rua, reflete sobre isso, tenta aplicar a regra do 1 metro e o que acontece? Tá na sala, assistindo TV, a arma tá no braço do sofá. Daqui a pouco você vai no banheiro, quando você se apercebe, você tá no banheiro, a arma ficou no braço do sofá. Daqui a pouco você tá lavando louça, a arma tá ali do seu lado. Daqui a pouco você sai para atender o seu filho, sai para atender a sua esposa, quando você está no quarto, a arma ficou na cozinha. E você tenta fortalecer isso por dias e semanas e a coisa não acontece, não se confirma. Você vê que, pô, a regra do 1 metro para mim não dá, pô. Daqui a pouco eu vou ser pego de surpresa e eu não vou nem lembrar onde eu deixei a minha arma. E talvez você tenha condições financeiras para comprar mais de uma arma. Talvez você tenha 2 armas, por exemplo. Muito comum no universo policial. O indivíduo tem aquela arma da instituição e mais uma arma particular. Tá? E muitos atiradores que eu conheço têm sim 2 armas. Né? Às vezes o cara compra uma full size, que é melhor para ele praticar, até para ele competir, e tem uma compacta que é melhor para ele portar. Por aí vai. Se você tem pelo menos 2 armas, você já consegue aplicar o porte que eu chamo de setorização. Como é que isso vai funcionar? A arma vai ficar naquele local que você mais orbita na casa. Sempre tem um cantinho que a gente mais fica. É um local que a gente acaba utilizando mais na casa. Uma arma vai ficar ali. Tá? De fácil acesso, oculta das vistas, mas de fácil acesso. Você rapidamente acessa ela. A outra arma, ela vai ficar naquele cômodo que se der uma merda, tá? Se você ouvir aquele barulho estrondoso, se você perceber que sua casa está sendo invadida, uma inconformidade mesmo. Você sabe que você vai mandar seus familiares para lá e é para lá que você vai correr e lá você vai acessar aquela arma se você não conseguir pegar a tempo a arma que estava naquele local que você mais fica, na casa. Tá? Essa é a formatação básica de uma setorização de recursos. Dá para melhorar? Dá, pô. Você tem 3 armas? Você tem 4 armas? Você bota uma arma em cada canto da casa. Tá? Você tem 6 armas? Melhor ainda. Tá? E aí, com a setorização de recursos, você tem que tomar um determinado cuidado, porque essas armas elas vão estar guardadas o tempo todo. Daí daqui a pouco como é que você organiza aquilo com um prestador de serviço na sua casa? Porra, se você está na regra do 1 metro, vai ter um prestador de serviço na sua casa, o que você faz? Você só tem uma arma. Sai da regra do 1 metro e vai com a arma para a cintura. Simples assim, né? Resolveu. Ah, eu tenho visita. Bota a arma na cintura. Porra, fácil, né, de resolver. Ah, mas é uma visita super íntima. Eu sou policial, estou recebendo um outro policial. Eu sou policial, estou recebendo um Borat na minha casa. Então eu posso botar na regra do 1 metro, porra. Até dou a arma pro cara, se precisar. Ó, tem mais uma arma aqui e outra ali. É diferente. Agora, estou recebendo visitas pela primeira vez, né? Ah, iniciando um relacionamento social ali com uma outra família, sei lá. Bom, vamos lá, bota a arma na cintura, porra. Aí tem um prestador de serviço na minha casa, arma na cintura. Se você só tem uma arma, se você optou pela setorização de recursos, claro, tá? Todos nós temos que fazer o tempo todo um filtro enorme das pessoas que entram na nossa casa. Entra naquela questão de, né, pessoas, locais e conduta. Né? Temos que estar sempre refletindo a respeito disso. Senão fica difícil, né? Bota vagabundo para dentro de casa e depois quer gerenciar problema. Né? Bota vagabundo para dentro de casa, bebendo junto e aí dá problema. É aquela situação de cunhado matando cunhado, aquelas coisas trevosas que acontecem na nossa sociedade, tá? E aí você basicamente criou aquela situação, né? Uma pessoa que você não tinha que conviver, você está convivendo, trouxe ela para dentro da sua casa ainda, porra, gerou um problema absurdo. Vamos lá. Teoria dos idiotas e por aí vai. Agora, vamos para frente. Se você tem mais recursos, essas armas elas devem ficar, tá?
discretas em locais que seriam, por exemplo, né, dentro de determinadas gavetas, num móvel planejado para isso. A pessoa a princípio olha, não consegue acessar, você rapidamente bota a mão ali atrás de alguma coisa, por baixo de alguma coisa e acessa aquela arma facilmente, que só você e os seus e quem você quer que saiba, sabe que aquela arma está ali. Para tudo isso, não há um ideal, tá? Não há um ideal. Para tudo isso, você vai ter que arcar com as suas opções. O sempre pronto deixa você numa melhor condição, mas é mais desconfortável. A regra do 1 metro deixa você à mercê do esquecimento, de sair de um ponto para outro e deixar a arma. Isso já aconteceu comigo, tá? Aconteceu algumas vezes. Da minha filha pegar a arma e trazer para mim. Ó, pai, deixou a arma na sala. Eu, puta. E a setorização de recursos dá esse desconforto, sim, de você saber que tem arma em tudo quanto é lugar da casa, daqui a pouco, né, tem arma em tudo quanto é lugar da casa. E aí? E aí que volta naquela reflexão lá do início, quando começamos a nossa aula, né? Que estado você mora, que cidade você mora, que bairro você mora, em que local desse bairro e como é a edificação que você escolheu para você morar. Que cercanias você tem ao seu redor, câmeras, né? Que obstáculos o marginal vai encontrar para entrar nessa casa, para chegar nesse local. Daí, a sobreposição de camadas é algo, sim, extremamente importante, mas não é o objeto dessa aula. Tá? Essa questão aí de, vamos lá, não é nem prevenção situacional, né? O viés de segurança de instalações. Nós não vamos abordar isso. Posicionamento de câmeras, o tipo de cercania, tá? A forma como que você obstaculiza as entradas de sua casa, tudo isso é extremamente importante, mas não é assunto para hoje. E vamos para frente aqui. E o que eu faço? Dessas 3 regras aqui, eu basicamente já falei. Se você prestou atenção no que eu falei até agora, quando eu explorei esses 3 pontos, já percebeu que eu faço o quê? Uma adaptação. Em um determinado momento eu já estou pronto e busco ficar assim o máximo possível. Se eu quero realmente relaxar e tenho a convicção de que a partir daquele momento, né, não terei nenhuma programação, eu caio para a regra do 1 metro, mas em nenhum momento eu abandono a questão do fato de eu ter mais armas e de ter recursos espalhados pela casa. Essa setorização de recursos, ela cai bem também, não só pensando em arma de fogo, mas em recursos em geral. Por exemplo, na entrada da minha casa, fica sempre um torniquete, um canivete, uma lanterna. Tá? Uma coisa nível de EDC na entrada de casa. Num outro ponto da minha casa, eu tenho uma mochila com outros itens de APH, outra lanterna, outro canivete, tá? Sem contar as armas de fogo. Você pode, por exemplo, né, se você inclusive não tem condições de ter uma arma de fogo, e essa live é para você também, tá, que está começando nesse meio, que está interessado em entrar nesse meio, que está preocupado, está ansioso, porque tem 23, 24 anos, e meu Deus, o que vai acontecer ano que vem? E quando eu fizer 25, será que vai dar? Eu também não sei, tá? Mas você pode sim ter lâminas de qualidade espalhadas pela sua casa, trazendo o terror para aquela pessoa que vai invadir sua casa, porque a curta distância favorece o combate com lâminas, mas estou falando agora, né, não estou entrando nessa questão do combate com faca, não é isso, né? É muito mais a nível de vamos lá, fazer o que pode ser, fazer o que está ao seu alcance. Tá? E além dessas adaptações, esse misto que você pode fazer entre esses 3 tipos de porte, é importante que a gente fale um pouquinho sobre cofre. Uma pergunta recorrente também. Tá? Você, por ser CAC, por exemplo, não tem obrigação nenhuma de ter um cofre. Tá? Local seguro não quer dizer cofre. Agora, eu acho interessante o cofre? Eu acho. Tá? Aonde esse cofre? Num local muito discreto. Porque se você tem uma diarista, um prestador de serviço que identifica aquele cofre, o que ele vai pensar que tem naquele cofre? Ele pode até pensar que tem arma, que já é um objeto de desejo de alguns marginais. Se você é um água de salsicha ainda, é pior ainda, né? Você é meio... o cara olha, porra, aquele prestador de serviço já passa a fita para outro alguém, talvez ele nem seja um cara do mal, mas ele frequenta um local que tem alguém do mal que escuta falando, porra, naquela casa, naquele apartamento, tinha um cofre, caraca, um cofrão gigante. E aí cresce o olho de alguém que escuta aquilo. Tá? Então você tem que tomar mais uma vez cuidado com quem você bota dentro de casa, e você tem que lembrar que aquela pessoa pode ser uma pessoa do bem, pode não estar envolvida com nada, mas ela pode, por, vamos lá, ingenuidade, comunicar aquilo para um parente que não presta, para um colega, para um amigo que não presta, ou para alguém que comenta com alguém, sabe aquele alguém que falou para alguém, que falou para alguém, chegou aí, alguém que não presta. E aí você tem um cofre lá, e o que tem nesse cofre? Será que tem barras de ouro? Será que tem dinheiro em espécie? Será que tem joias? O que alguém bota num cofre? Por que alguém tem um cofre em casa? Sabe aquela coisa? Tá? Isso quando a gente volta no triângulo do crime, né? O criminoso ele tem isso, né? Que nível de recompensa ele vai alcançar arcando com aquele risco? Talvez não seja uma casa muito difícil de invadir, que tem um cofre, então porra, e na casa moram 2 pessoas já de terceira idade, típico de criminoso isso, né? Pô, ele vai focar, pô, imagina 2 idosos, fácil de render, fácil de aterrorizar, e dentro desse cofre deve ter alguma coisa que interessa. Então, se você acha interessante ter um cofre na sua casa para guardar suas armas em momentos específicos, e somente momentos específicos, tá? O tenha de forma discreta, que ninguém o saiba. Tá lá o cofre guardado num móvel oculto.
Ninguém sabe que tem aquele cofre. E como é que você vai utilizar o cofre? De uma forma bem simples. Você vai viajar, não vai fazer sentido a setorização de recursos, vai ficar dias fora, e aí as suas armas vão para o cofre, naquele local oculto, discreto. Tá? Fora isso, armas de defesa no dia a dia de uma família, elas têm que estar o quê? Num local acessível. Discreto, porém acessível. Beleza? Acho que estamos bem conversados. Acho que só por isso já valeu, né? Bastante gente me pergunta, muita coisa que eu respondi agora em poucos minutos, motivo de muitas perguntas mesmo. Acho que para bastante gente agora já chegou-se a alguma conclusão bem grande a respeito de como se portar com a arma de fogo, com sua arma dentro de casa. Eu sempre pronto, regra do método de setorização, e aí como é que você vai fazer? Vai escolher uma delas, vai mesclar, e se mesclar, né? E aí? Tá? É importante que você se encontre nisso. Tá? Faça o raciocínio. Por que eu falo assim rápido? Para valorizar o seu tempo. Tá? Eu poderia ficar aqui um tempão, mas para valorizar o seu tempo, a gente sabe que tem muita gente aqui ao vivo agora, valorizando inclusive o conteúdo que a gente passa aqui, porque sabe que isso é realmente difícil, tá? Por conta de uma série de filtros que nós temos aqui. Eu não posso falar tudo que eu penso, e quem me encontra no evento presencial sabe que a gente fala outras coisas, mas aqui a gente tem que se posicionar de forma um pouco distinta, tá? Um pouco mais polida, e vamos lá, atendendo a mais pessoas também, né? Fazendo o nosso devido filtro. Me entendam, por favor. Vamos para frente. Como é que você vai se tornar ali o senhor de sua casa? Tá? Como é que você vai ser um bom protetor do lar? Conhecendo a sua casa. Como é que eu conheço a minha casa? Eu conheço bem a minha casa. Eu que comprei os móveis, eu que mobilei, eu que montei, tem cara que montou os próprios móveis. Eu conheço bem a minha casa. Você conhece bem a sua casa mesmo? Você entende os pontos sensíveis dela? Então você mora num apartamento térreo e você sabe que o marginal pode invadir a sua casa além de utilizar a porta pela janela? Não, eu sei, inclusive botei grades na janela. Tá? E essas grades são realmente reforçadas? Se você mora num apartamento térreo. Eu moro num condomínio fechado. Eu moro num condomínio fechado, ok. Você conhece todos os vigilantes ali do seu condomínio? Que trabalham ali na portaria, filtrando quem entra e quem sai. Você conhece a família deles, você sabe onde eles moram, você sabe com quem esse vigilante se relaciona? Eu conheço muitos vigilantes. A quase totalidade deles é honesta e trabalhadora. Muitos me seguem aqui, inclusive. Mas assim como policiais militares, assim como pessoas da nossa família, em todo lugar tem gente que não presta. Então é importante que você conheça o seu vigilante, valorize o seu vigilante. Se você mora num condomínio fechado ou num prédio que tem vigilante, eventualmente tem um vigilante armado, você sabe se esse cara treina ou não? Você dá algum tipo de suporte para ele, né? Se você é um cara que entende de arma de fogo e tem uma condição financeira diferenciada, você deveria se preocupar com isso. Esse cara pode fazer a diferença. Tá? Agora, também pode estar envolvido com alguma coisa. Isso acontece, pô. Acontece em todos os segmentos, por isso que eu falei, né? Cortei na própria carne, inclusive, né? Falei da minha instituição, aqui eu trabalho. Então nós sabemos que é assim. O que eu quero dizer com isso? Que independente da sua condição financeira, o quão próspero você é, na fortaleza incrível que você mora, com um grupo de seguranças, tá? Além de tudo isso, daqui a pouco você está tendo que se defender do seu cunhado, que você botou para dentro de casa. Daqui a pouco você está tendo que se defender de um funcionário seu. Você está tendo que se defender de uma pessoa do seu íntimo convívio. Você botou para dentro de casa. Tá? Então é importante que você leve muito isso a sério, mas fugindo dessa questão pessoas, conheça a sua casa. E o primeiro ponto que você tem que levar em consideração são os pontos sensíveis. Esse é o primeiro ponto. Por onde é possível invadir a sua casa? Por onde é possível entrar e acessar a sua família? Qual é o ponto mais provável? Quais são esses pontos, se você tem mais de um ponto? Nessa hora, tem grandes vantagens quem mora num apartamento. Quem mora num apartamento, por exemplo, já tem aquele filtro da garagem, da entrada principal, uma segunda entrada, elevador ou escada, depois o acesso ao andar, o acesso à única porta. Muitas vezes existem apartamentos que têm mais portas, mas a maior parte dos apartamentos, uma única porta de acesso. Então, se você consegue pegar e fortalecer aquela estrutura daquela porta, aumentar o número de fechaduras, colocar alguma coisa a mais nesse contexto, canalizar uma câmera para aquele ponto, canalizar a sua atenção e a sua estratégia de defesa para aquele ponto sensível, você tem grandes vantagens. Se você mora numa casa muito bonita, num local bacana, sem muro, porque é um condomínio diferenciado, com um monte de vidro, né? Vai ficar difícil você refletir a respeito desse ponto sensível, mas tudo bem, talvez seja um sobrado, tem toda essa estrutura embaixo acessível, mas o acesso ao segundo pavimento, que é onde, por exemplo, sua família mais fica, é mais delicado e você tem ali um controle,
também maior nesse segundo pavimento, pelo menos durante o descanso noturno. São variáveis que a gente tem de alunos nossos, né, que a gente explora isso em vários momentos, então eu sei que você pode se encontrar nessas informações, é importante que você olhe para sua casa rapidamente agora e detecte por onde o vagabundo pode entrar. Simples assim. Identificando os pontos sensíveis, você vai começar a trabalhar em cima dos funis de reação. E o que são os funis de reação? São os pontos em que você vai se posicionar abrigado, ou seja, protegido quase na totalidade, direcionado contra o ponto sensível. Ou seja, nós vamos trazer o terror, né, do funil fatal para o marginal, já vamos falar mais disso à frente. Então é importante que você, observando os pontos sensíveis da sua casa, consiga fazer um contraponto. Ou seja, puta, aqui é um ponto sensível. Tá bom. Aonde que eu consigo me posicionar, abrigado, direcionando a minha arma para aquele ponto sensível, caso alguém esteja tentando arrombar ou esteja arrombando aquela porta? Esse ponto, este funil de reação, é um local que você tem que conhecer profundamente. Você tem que treinar ali, você tem que chegar ali, você tem que fazer um treininho seco ali. Ele é um ponto extremamente importante. Depois disso, dentro da sua casa, você tem que identificar uma coisa que são os meios de fortuna. O que são meios de fortuna? O que aqui ao meu redor eu poderia utilizar para me proteger? Por exemplo, aonde eu estou aqui na minha casa, nesse ponto exclusivamente, vou até sacanagem, eu teria aqui imagens, né? Na verdade, imagens aqui, eu vou mostrar rapidamente aqui, né? Meu Deus, a minha mulher vai me matar aqui, né? Mas eu poderia utilizar, né? Que Deus me perdoe, né? Podia utilizar uma imagem dessa, né? Que já nos protege, né? Mas para me proteger realmente, para jogar contra alguém, para bater na cabeça de um marginal, né? Esse é um exemplo esdrúxulo de meio de fortuna. E você, por exemplo, que tem dificuldade na questão de setorização de recursos, pode ter o quê? Pode ter sim, né? Aquela barra de ferro num ponto, aquele taco de beisebol no outro ponto, as lâminas, né? Que eu falei. Mas não limite a sua criatividade para defesa. É aquela hora que, vamos lá, até a gente não gosta muito disso, parece um pouco brincadeira, né? Mas que até uma caneta, né, pode ser utilizada com a pegada reversa, né, para fazer algum tipo de defesa. A gente brinca um pouco porque às vezes algumas pessoas supervalorizam isso, a gente tem muito cuidado, né, com esse tipo de conteúdo, mas é algo sim que pode ser utilizado numa situação desesperadora, uma situação extrema, é só o que você tem e pode eventualmente até salvar a sua vida. Então, não desvalorize, identifique os meios de fortuna da sua casa, se possível até crie essas condições aí, tá? Para melhorar seus recursos. Depois, talvez seja demais para você. Talvez superando pontos sensíveis, você não tenha conseguido se posicionar num funil de reação, não tenha condições de fazer nada, não tenha meios de fortuna apropriado para o embate, e aí a melhor coisa a se fazer é fugir. Você consegue fugir? Isso serve até para a questão do incêndio, né? Para um acidente na sua residência, né? Se você estiver acuado ali ante o perigo, você consegue sair dali, os seus também conseguem sair. Essa é a desvantagem de quem mora em apartamento. Como é que alguém, né, que mora no 10º andar, que só tem uma entrada para aquele apartamento, vai conseguir idealizar uma via de fuga? Bem complexo. Já quem mora numa casa, que acaba tendo que lidar com mais pontos sensíveis, se tem ali a sua porta principal ou dos fundos sendo arrombada, consegue o quê? Pela porta contrária ou até por uma janela, muitas vezes fugir e até retirar os seus daquela zona crítica. O que às vezes pode ser interessante, né? Evitar o combate, preservar a vida, deixar ali os bens materiais para um segundo plano, porque você verifica que suas condições de lidar com aquele nível de maldade não são adequadas. Tá? Normal. Então, mais uma vez, é importante que você reflita, né? Residência, apartamento, como é que é, né, a sua habitação, o que você consegue ajustar nessa hora. E uma coisa que eu falo, não valorizo muito, mas falo porque tem alunos que já conseguiram constituir isso e não é uma coisa tão sofisticada assim para alguns, que é o quarto do pânico. Ou seja, você que mora num apartamento, né, no 15º andar de um edifício, que não tem a opção da via de fuga, se você pular pela janela, pelo amor de Deus, né, a tragédia que vai acontecer, e você vê a casa invadida por grupos de marginais desses que atuam em prédios, né? E eventualmente até o objetivo deles era só furtar, mas armados estão, preparados para uma situação aí, imaginavam que não tinha ninguém em casa e você naquele dia folgou, você estava em casa e estava em casa com a sua família, né? E eles invadiram e você percebe aquilo, ou percebe a invasão do vizinho da frente, porque vocês têm câmeras e veem eles arrombando, você entende que está demais para enfrentar, ou você até vai tentar, mas quer proteger os seus, e você consegue, por exemplo, né, numa adaptação de móvel ali, do closet, do quarto, do armário do quarto, tá? Você consegue botar ali um móvel de 1 metro quadrado, onde os seus familiares vão conseguir, né, através de um fundo falso, entrar ali, se esconder ali, ter acesso a uma linha telefônica, tá? Um telefone que seja um celular que está ali, tá? Ter acesso a mais uma arma, tá? Ter acesso
a um pouco de água, ter acesso a um kit de primeiros socorros, até um pouco de alimento para ficar ali algumas horas, enquanto aqueles marginais eventualmente invadem e por aí vai. Talvez seja um recurso, inclusive pensando, né, em você, que é um bravo guerreiro completo, que não tem só uma pistola, tem até fuzil em casa, e que treina, e que já é nosso aluno da escola de guerreiros, mas já entendeu, né, que muitas vezes você não vai estar em casa. E a sua mulher ainda não é, né, essa amazona terrível, né? Os seus filhos ainda não são, pela idade, pelas características gerais, e você respeitando isso, entendendo isso, respeitando essa fase que vocês estão passando, mas ali buscando o sustento dos seus, né? Os boletos eles vão cair, você está ali trabalhando para fazer a máquina girar, fazer as coisas acontecer na sua família, fora de casa, também pensando melhor para eles. E aí nesse caso você queria ter um quarto do pânico para que eles ficassem ali guarnecidos da melhor forma possível enquanto o mal bateu a porta deles e, quiçá, não os identificou. Tá? Basicamente essa é a intenção. Talvez seja viável para você. Tá? Não precisa pensar naquele filme, naquela parede blindada até para tiro de ponto .50, para ficar ali um mês. Não, não é nada disso. É uma coisa muito mais simples, já resolve. Né? Um cantinho imprevisível, no fundo de um armário, e não tenha como entender como é que abre aquilo ali, e que eles consigam trancar por dentro. Tá? Perigoso até, né, para você daqui a pouco ter ali um familiar seu ali. Então o troço tem que ser bem pensado, mas pequeno. Pequeno. Que fiquem ali seus familiares todos em pés ali, coladinhos ali, tem um telefonezinho para mandar uma mensagem por escrito, né? E tem uma condição de, se caso chegarem até eles, eles se defenderem com algum tipo de ferramenta. Tá? Nada para criar paranoia. Nada para criar paranoia aqui. A gente sabe que esse tipo de situação é exceção, porém muitos daqui já tiveram a casa invadida. E eu sei disso, porque eu recebo relatos constantemente de pessoas que salvaram suas vidas, salvaram os seus, tiveram que lidar com marginais dentro de casa e que fizeram o que tem que ser feito, ótimo, e pessoas que chegaram próximo dele. É aquele cara que pulou o muro e foi dissuadido pela sua... Você apontou a arma, ele já correu, ou seja, bateu na berola, bateu na trave, mas nada demais aconteceu. Mas você não pode se negar à realidade. Nós vivemos no Brasil e essa é a realidade. Independente de você morar num lugar que é extremamente bem policiado, não tem. Você contar única e exclusivamente com as forças de segurança é uma irresponsabilidade. Nenhuma força de segurança tem condição de fazer a sua defesa, tá? Não tem, não tem. Segurança pública é muito diferente daquela autoproteção, muito diferente. Então você tem que assumir essa responsabilidade para você. Mas vamos lá. Então agora, nós já conhecemos melhor a nossa casa, né, o nosso lar, e vamos criar um funil de reação. O que é um funil fatal? O funil fatal é todo o ponto que retrata a silhueta e coloca a pessoa numa condição de vulnerabilidade. Ou seja, quando eu paro numa porta, eu não consigo ir para um lado e para o outro. Quando eu estou parado na porta, eu destaco minha silhueta e tenho dificuldade de movimentação. Quando eu paro, por exemplo, numa janela, a mesma coisa, eu destaco minha silhueta e, por exemplo, pulando uma janela, mais ainda, né? Eu fico um tempo imobilizado ali nessa atividade de pular uma janela. Quando eu paro embaixo, por exemplo, de um ponto luminoso, tá tudo escuro ao redor daquela casa, eu paro embaixo da luminária, retrato completamente a minha silhueta, chamo a atenção para mim, canalizo a atenção para mim e me torno o quê? Um alvo mais fácil. O que é importante você, por que é importante você identificar os funis fatais da sua residência? Que são as portas, as janelas, tá? As escadas, os corredores, para você não permanecer ali e para você saber se posicionar para lidar com o marginal que eventualmente vai passar por ali. Que eventualmente vai o quê? Arrombar aquela porta. Ele vai ter que passar por aquela porta. E é nessa hora que você vai pegar ele. Ele vai tentar o quê? Arrombar a janela e pular pela janela. É nessa hora que você vai pegar ele. E para isso você tem que conseguir se contrapor, ou seja, você tem que se posicionar num funil de reação. É o correto posicionamento no funil de reação que vai fazer com que você lide bem com a passagem do marginal pelo funil fatal. Você não se expõe no funil fatal. Você se posiciona num funil de reação contra um funil fatal. Abrigado, com o mínimo de exposição possível, enquanto ele vai estar o quê? O mais exposto, porque ele vai ter que superar aquele funil. E aí você traz o terror do CQB para o marginal. Tá? E como é que você vai se posicionar dessa forma? Basicamente você vai buscar botar o seu corpo todo abrigado, e o que você vai expor? Você vai expor só a arma, parte do seu rosto, que é para que você consiga observar o marginal. O nosso tiro é sempre endereçado, a gente não tem aquela coisa de botar a arma e atirar sem olhar, né? Nosso tiro é sempre comprometido, nós não queremos atirar o nosso filho adolescente que chegou de madrugada, não nos avisando, acordamos meio preocupados com aquele barulho, eu quero atirar no teu filho, é isso que você quer? Não, você sempre quer olhar, né, para quem você está, com quem você está combatendo. O nosso tiro, o tiro do prestador de bem, ele sempre tem um endereço, tá? Ele é responsável. Então, você vai equalizar o seu corpo, minimizar a exposição de cotovelo, pés, etc., ficar o mais abrigado possível, pendulando e colocando a sua arma. E tem conteúdo sobre isso também, tá? Naquela outra rede, você pode dar uma olhada.
se você quiser se aprofundar, mas é mais ou menos isso, minimizar a exposição somente com condições de efetuar disparos se contrapondo ao funil fatal. Depois disso, tá? Então você identificou os pontos sensíveis da casa, identificou os funis de reação, treinou mais ou menos em cima desses funis de reação e sabe se posicionar, beleza. Então vão arrombar a sua casa agora, você está ouvindo um barulho estranho, pegou pelo seu monitoramento de câmeras, uma câmera que você tem ali na entrada da sua casa, os marginais pulando o muro, estão chegando, e você vai se posicionar no seu funil de reação. É importante que você prepare e organize sua família, oriente sua família. Como é que é essa preparação e essa orientação? É basicamente o seguinte, tem que ter um ponto na sua casa que é o ponto mais distante do ponto sensível. Então, por exemplo, se arrombarem a porta principal do meu apartamento, tá? Da onde eu moro, qual é o último ponto, o mais distante, que eles mais vão demorar para chegar? Onde tem uma estrutura física melhor, então vai demorar mais para chegar, e em chegando lá você vai deixar também algo preparado. Tá? Há um combinado entre os familiares. Por quê? Porque eu, por exemplo, vamos lá, tem aquele vídeo que eu gravei, que a gente utiliza de forma recorrente, da proteção do lar especificamente, né, onde eu me posiciono num dos principais funis de reação da minha casa, chamo minha família passa por mim, depois disso eu reajo. Minha família está indo para onde? Está indo para esse cômodo, o cômodo mais distante do principal ponto sensível da casa. Eu estou posicionado aonde? Em um funil de reação. Me direcionando para onde? Para um funil fatal. Esse é o raciocínio que você tem que ter. Você tem que olhar para sua casa, identificar os pontos sensíveis, identificar os pontos de contraponto, os funis de reação, saber como se posicionar e, se posicionando, você tem que imaginar. Eu me posicionando aqui onde meus familiares vão estar. Eu vou chamar, eles vão passar por mim ou eles já vão estar protegidos. Eventualmente não. Meu filho geralmente já fica no quarto, minha filha fica no quarto, minha esposa fica em tal ponto. Talvez ela eu tenha que chamar. Tá? Se for durante o descanso noturno, à noite, é mais tranquilo, porque todos já estão posicionados num ponto X que não vai me preocupar. Porque a última coisa que você quer é o fogo amigo, né? É você atirando nos seus familiares, você colocando eles em risco. Você está banado, sabendo que num processo de reação armada você vai ter que enfrentar visão de túnel, exclusão auditiva, ausência de pensamentos conscientes, variações temporais, às vezes passa mais rápido, às vezes passa mais lento, branco. Então, todas essas reações fisiológicas que startam no processo de reação armada por conta dessa coisa estressora que é a reação armada, extremamente estressora. Eu sei que tem gente que está aqui me ouvindo agora e já vai ficando adrenalizado só por conta da fala. Você imagina ter que lidar com um invasor ali. Outros eu sei que não. O cara, pô, se vê um invasor, ele é tipo um felino, vira bicho, né? Muda o pelo e ele quer brigar. Ok, ótimo, os caras têm uma mentalidade de combate diferenciada, mas nem todos são assim. Tá? E aí é importante que você tenha autoconhecimento, respeite a forma que você lida com situações estressoras e adversas para saber se posicionar da melhor forma possível. Tá? Mas vamos lá. Superamos tudo isso, né? Superamos bastante coisa e agora a gente vai pensar o seguinte, né? E se o invasor, né, obteve êxito naquele intento? Se o invasor invadiu sua casa e se ele está dentro da sua casa, circulando pela sua casa, aí, meu irmão, aí a gente vai falar de técnica de varredura. Aí a gente vai falar das exceções, dos vários desdobramentos que isso vai dar, se você vai ou não balear esse cara, se você vai neutralizar esse marginal, como é que você vai, né, buscar os seus familiares em cômodos distintos. Tudo isso você vai encontrar dentro do curso, tá, de proteção do lar da Escola de Guerreiros, mas não é para hoje isso. Tá? Mas quem tiver interesse vai sim, né, poder acessar a Escola de Guerreiros online daqui a pouco tempo. Tá? Já vai poder acessar. Vamos lá. Vamos trabalhar com a questão de um plus que eu preparei, tá? Isso aqui é um plus que eu preparei ante a várias perguntas que eu recebi, tá? Foram variadas perguntas que eu recebi a respeito dessa questão do tiro. Como é que eu lido, tá? Como é que eu lido com armas e família? Como é que eu inicio a minha mulher no tiro? Qual é a hora de iniciar os filhos no tiro? Meu filho tem 15 anos, será que já é hora de mostrar alguma coisa para ele? Olha só. Desde sempre é a hora de mostrar alguma coisa para o seu filho. Quando é que você começou a mostrar fogo para o seu filho? Quando é que você começou a mostrar que aquilo fura? Cuidado com a agulha, cuidado com a tesoura. Quando? Então, desde sempre. Tá? Daquela forma que eu falei inicialmente com naturalidade. Mas vamos lá. Primeira coisa, mostre a arma em casa. Mostre a arma em casa. Não crie um objeto guardado num ponto especial, intocável, e se alguém chegar perto, você está demonificando a arma, pô.
E é só uma arma, que ela não faz nada, tá? Nada. Se você tratar ela com responsabilidade, ela por si só ela não faz nada. Então assim, não demonifique a arma, simplesmente, tá? Simples isso. Tenha boa vontade. Pai, o que é isso? Acho que é uma arma de fogo, meu filho. Então, pra que isso? Não, pra nos proteger, pra proteger a nossa família, né? Se alguém do mal chega aqui, o pai quer saber o que fazer, né? Quer ter condições de proteger a todos. Ah, uma linguagem mais infantil ainda, você pode adotar uma linguagem mais infantil ainda se você tem uma criancinha em casa, né? Se você fala eu nunca falei assim com meus filhos, mas talvez você fale, filho, isso aqui é uma arma. Fala do jeito que você quiser, esse jeito meio afrescalhado. Eu não gosto disso, tá? Nunca falei assim com meus filhos, apesar de tratá-los com muito amor e carinho, mas eu nunca falei assim. Se você, tudo bem, o importante é que você demonstre boa vontade, tá? E simplifique. Sua mulher teve interesse de olhar? Se ela tem interesse, mostra. Ah, tá aqui a arma. Mostra como com responsabilidade, pô. Porque se você comprou uma arma, se você é um pai de família responsável, você já buscou conhecimento. Você sabe que você não pode apontar aquele cano pra ninguém, que você só bota o dedo no gatilho quando for atirar. Então você não direciona aquele cano pra ninguém, só bota o dedo no gatilho quando quer atirar. Então você não quer atirar para mostrar a arma para seus familiares. Com uma maior preocupação, você vai o quê? Limpar essa arma, né? Descarregá-la. E vai tomar todos os cuidados para fazer uma inspeção de segurança decente, para ficar tranquilo e botar a arma na mão da sua filha, na mão da sua esposa, porque você sabe o que está fazendo. Se você não sabe, vai procurar saber o que está fazendo. Tá? São conhecimentos basilares, né, para quem pretende ter uma arma de fogo. Intimidade com a arma de fogo. E aí, claro, mostre a arma. Mostre a arma. Quando você está em casa, a arma está mostra. A regra do 1 metro é ótima para isso, todo mundo vê aquela arma o tempo todo, ninguém mais dá bola. Alguém na sua família dá bola para controle remoto? Só aquele filho recém-nascido mesmo, que está ali descobrindo o botão e quer ficar incomodando. Senão ninguém vai dar bola para aquilo. Nem o teu filho, com mais alguns meses, ele já se desinteressou pelo controle remoto. Alguém fica na sua família abrindo gavetas e pegando talheres? Não, só aquela criança muito pequena mesmo. Então, claro, se você tem essa criança muito pequena, ainda não é a hora. Simples assim, né? Ainda não é a hora. E daqui a pouco vai ser, com 4, 5 anos, já começar a mostrar, né? Tem condições, às vezes, porra, a criança não tem nem condição de segurar aquele objeto porque é pesado e o cara tá ali forçando a barra. Não, meu filho já desde os 4 anos ele atira. Que tipo de ridículo você é, né? Que nível de ser humano você tá? É muito ridículo você. Você tá querendo se mostrar para quem? Existe uma competição mundial dos pais que iniciam os filhos primeiro no tiro. Não seja ridículo, tá? Então, porra, eu já peguei pessoas que levaram crianças que quase não conseguiam segurar direito um 22 e botou a criança para atirar com 45. A criança não conseguia segurar a arma direito, a pessoa segurava a arma para a criança, só para a criança ir se acostumando. Acostumando, será? Talvez, não sei. Aquilo me pareceu muito estranho, tá? Mas já vi coisas bem estranhas acontecerem. Vamos lá. Boa vontade, gente. Boa vontade de tudo, tá? Sem pagar mistério, o que não sabe, não sabe. O que sabe, tá aqui, pai, assim, com muita responsabilidade e boa vontade. Depois, treine perto deles. Isso não é se mostre para os seus familiares, mostre como você é um ninja, Gaiden, um Power Plus. Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com o seguinte, treinar perto deles, você fala, porra, você comprou uma arma de fogo, você tem responsabilidades para com isso, e você faz ali um treino mínimo, um treino seco, num canto da casa. Você não se esconde para fazer esse treino, você treina, apontando a arma para um local seguro, fazendo procedimentos que você conhece, e eventualmente sua mulher vai ver aquilo ali, que é isso, amor? Eu não, tô dando um treininho aqui, né? Preciso saber mexer com isso aqui, né? Ponto. Leve. O filho pergunta, pai, o que é isso? Posso ver? Pode. Só não vem aqui na frente do cano, mas pode ver. Olhou um pouco, minutinhos, parou, pronto, acabou. Leve, bem tranquilo. Tá? Não é nada. Alguém fica assistindo você roçando o quintal? Alguém fica assistindo você desossando frango? Alguém fica assistindo você cortando carne? Você vai estar treinando. Vão assistir algumas vezes? Talvez. Oportunize isso, troca uma ideia sobre isso, depois vai acabar. E aí a arma, pum, está inserida ali dentro com tranquilidade. Depois, primeiro você. Conheço muita gente que, não, eu queria levar, mas a minha mulher não aceita, eu queria levar meus filhos para atirar, não sei o quê. E o cara não vai pro clube atirar. Não vai. Ele comprou a G2C dele, comprou umas munições, foi atirar 1 ou 2 vezes, gritou, é Bolsonaro! Porque eu conheço um monte de dono de clube de tiro. E a gente vai lá, não, tem vindo pouca gente. O pessoal compra arma e não vem atirar, vem 2, 3 vezes, não vem mais atirar. E daí depois você reclama que a sua mulher não confia em você. Claro, mas você não é confiável. Ela não confia em você? Não é que ela não confia em você. Você não é confiável. Mas minha mulher confia em mim. Plenamente. Por quê? Porque eu sou o confiável. Ela me vê treinando, ela confia na minha capacidade.
Ela quer que eu ensine ela? É diferente. É diferente, tá? E isso, na verdade, vem do quê? De quem você é, daquela reflexão inicial. Então, vamos lá. Primeiro você, porra, vá ao clube. Ah, mas quantos? Já falei isso em várias lives. No mínimo uma vez por mês, porra. Vai lá, dá que vocês nem 20, 25 tiros, que eu chamo de mínimo do mínimo, né? Muitos aqui já sabem disso. Se possível, vá uma vez por semana. Ah, mas tá caro, tá, uma vez por mês, pelo menos. Você vai estar indo treinar, você ao longo de um ano foi 12 vezes, você limpou a sua arma 12 vezes em casa, ali na frente dos seus familiares, e você fez alguns treinos em seco, alguns treinos mínimos em casa. Tudo isso já traz um pouco de segurança para os seus, que vão olhar, tipo assim, não, ele treina com recorrência, ele deve saber o que faz. Tá? Reconheça a sua incapacidade, busque informações com quem é mais especializado do que você, busque conhecimento, busque fazer um curso presencial por ano, né? Busque um pouco, nem que seja 15, 10 minutos por dia de aprendizado para se tornar um ser humano melhor. Esse é o mínimo do mínimo do mínimo, né, do que um ser humano deve buscar. Eu já falei, fiz falas longas sobre isso, tá? Técnicas inclusive, mas hoje não é o caso. Vamos lá. Agora sim, né? Depois de tudo isso, aí tá. Daí é a hora de levar a sua família para o clube. Você vai levar a sua família para o clube. E o que você vai fazer quando levar a sua família para o clube? Você vai ser o que? Breve. Você não vai forçar. Você vai levar a sua família para o clube e você vai dar uns tiros. Tá? Eles vão olhar vocês atirando, vai cuidar, óculos, abafador, vai dar uns tirinhos. Será que eles gostaram daquele ambiente? Se sentiram bem? Se não se sentiram muito bem, vai embora rápido. Vai embora rápido, não vai criar trauma. Tá? Ótimo, não foi muito legal naquela vez, talvez numa próxima vai ser. Dá um intervalinho, leva depois de novo. Mas talvez eles já gostem do ambiente. Gostem, pô, bacana lugar, pô, legal, tranquilo, né? Nada demais, imaginava uma coisa, é outra, é bem de boa, todo mundo de boa, todo mundo de boa. Ninguém dá bola pra ninguém, não, todo mundo de boa aqui, vem lá. E quem sabe já sairiam uns tirinhos. Olha que legal. Seja breve. O cara nunca levou a mulher no clube. Daí naquele dia ele quer levar no clube pra ele dar uns tiros, ele quer atirar com um monte de arma, ele quer mostrar um monte de coisa, e no final tem um churrasco do clube. Porra, a mulher ali com o sacão dela que ela não tem, né? Mas. Aí, porra, entediada com aquilo, né? Entediada com aquilo, ela tem que ficar ali ouvindo aquela gargalhada, aquelas piadas de quinta série de homens, né? E aquela coisa que não acaba nunca, ela nunca vai querer voltar, porra. Então, a teoria do treino do cachorro, a gente fala, né? Lá, porra, o cachorro dá pra brincar com o cachorro ali 6 horas, mas o pessoal do canil vai treinar quanto? Meia hora, 40 minutos e para. Quando para, o cachorro tá querendo uma boca, bora. Porra, como é que é no outro dia? Legal, porra? Foi bom, foi legal, não chegou a cansar, não chegou a enjoar, não chegou a estafar, tá? Para o ser humano funciona muito bem também. Depois disso, tá? Primeiros tiros, vamos lá. Então, sua mulher tá afim de atirar. Seu filho tá afim de atirar, queriam atirar. Ou aceitaram seus conselhos daquele dia, entenderam a importância e vão lá, te deram uma chance. Menos é mais. Como assim menos é mais? Não vá atirar no clube no dia que o clube tá cheio, pô. A tua mulher nunca viu um estampido. Chega lá, quando ela vai atirar pela primeira vez, tem 2 caras do lado ali. Um cara com uma CTT-40, bam, 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 bam. Outro cara dando tiro de 12, bam, 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 bam. Outro cara tentando split ali, fazendo split com 9 milhões. E ela tendo ali, porra, um susto atrás do outro, um desconforto atrás do outro, e você levou ela bem nesse dia. Né? Então, assim, menos gente no clube, tá? Menos informação. Naquele dia você incorpora o instrutor. Vamos ao seguinte. Arma, tantas peças, assim, bobagem, tanto de velocidade, essa munição. Porra, chato pra caralho, porra. Chato pra caralho. Fala só o básico ali pra ela conseguir botar a arma pra frente e dar uns tirinhos. Com o calibre menor que tiver. Pô, tem 22? Tem. Strike Fire, uma arminha bem simples. O mínimo do mínimo. Deu ali uns 5 tirinhos. Vá embora. Vai embora. Ela, pô, adorei atirar. Cara, tirou de 22, né? Quem sabe no outro dia ela vai e se encoraja a atirar ali com a 380. Ai, gostei, não sei o que, não. O infeliz vai lá, quer dar uma aula, já é aquela perturbação, um monte de gente atirando do lado. Porra, aquele ambiente que, né, nem todo mundo gosta. E a gente gosta, beleza? Eu gosto muito, né? Mas nem todo mundo gosta. E tá lá aquela perturbação toda, ele querendo se exibir. E bota a mulher para tirar com 357, com a carga modificada, ela quase, né, dá com o revólver na cara, porque não consegue controlar o recuo, já sente a mão, e depois para fechar com chave de ouro, porque toda mulher gosta, eu vi, não, as mulheres gostam, adoram atirar de 12, bota uma 12 para a mulher atirar. A mulher tira de 12, ela dá um tiro, já fica toda ruim, né, fica toda roxa, então não quer mais atirar, né? Então assim, quem foi o idiota ali, né? Você foi o idiota. Você foi o idiota. Então assim, claro, porra, não tem nada a ver com uma mulher que quer atirar,
atira as primeiras vezes com uma espingarda e fica um pouco dolorido, mas ela reconhece, não, estou experimentando ainda, me posicionei errado. Uma mulher madura que está lá, ótimo, tudo bem. Não tem nada demais com uma pessoa mais frágil, que atirou com calibres menores e agora está experimentando calibres maiores. Quando pegou ali uma 40 meio arisca, né? Sentiu, caraca, né? Não é minha arma. Ótimo, normal, porra. A pessoa está aprendendo, uma pessoa mais evoluída já no tiro até. E ela está ali depurando. Agora, na iniciação, porra, pega leve, porra. Menos é mais. E o mais importante, tá? Não tente impressionar. Não tenta dar o teu showzinho. A tua mulher sabe quem tu é. A tua mulher sabe exatamente quem tu é. A tua indisposição para tocar o botijão de gás, a tua indisposição para acordar de madrugada, para abrir a porta para alguém, para fazer um a mais, para mesclar trabalho com serviço doméstico, para trabalhar um pouco. Ela sabe exatamente quem tu é. Então não fique fazendo gracinha na hora achando que tu não vai impressionar ninguém. Tá? Vai lá, baixa a bola, seja humilde, leve, tá? Da melhor forma possível. Quanto mais entrelaçada é a família, quanto mais entrosada, quanto mais amor existe entre aqueles ali, melhor isso funciona. Inteligência emocional na veia, tá? Você vê aqueles casais atirando junto, evoluindo junto, eventualmente até competindo, né? É muito legal. Isso porque, via de regra, isso reflete uma coisa maior ali, né? Tem muito mais coisa ajustada do que somente essa questão da arma, do tiro e da proteção. Então, assim, é um aspecto geral. O legal é quando você procura a arma de fogo, quando você procura o tiro, quando você começa a se desenvolver nisso, você começa a se preocupar mais com a sua proteção, começa a valorar mais a vida, começa a evoluir como ser humano. É bem interessante, uma jornada que a gente está acostumado a vivenciar, principalmente dentro dos nossos alunos. Que agora eu convido, né, para que vocês conheçam. Né? Eu tenho que tirar aqui, pô, eu tenho uma armadilha aqui que eu fiz para mim mesmo. Deixa eu tirar isso aqui, tomara que eu não caia. Olha que não cai, obrigado, Senhor. Conforme prometido, tá? Nós vamos agora abrir as inscrições para a 8ª turma da Escola de Guerreiros, tá? Se não estiver aberta agora, mas daqui a pouco a gente já vai habilitar, né, o próximo link para você entrar na 8ª turma da Escola de Guerreiros. Eu sei que muita gente conhecia, eu sei que bastante gente estava nos procurando já e já perguntando, o pessoal brincando até nas últimas caixinhas de perguntas, eu tive pouca condição de responder, né? Mas nos últimos directs, né, o pessoal brincando que já estava com dinheiro, estava esperando, aproveita que veio a parcela do 13º, cheio de gracinhas, o pessoal está bem engraçadinho, a gente gosta muito dessa brincadeira, mas, gente, a verdade é a seguinte, brincadeiras à parte aqui, e tirando o meu jeito brincalhão, nós não temos ideia, né, se essa vai ser ou não a última turma. Eu falo isso desde a primeira, e quem me conhece sabe que eu não estou brincando, que não é uma estratégia de venda. Desde a primeira eu sempre tive dúvidas, porque nós já recebemos comunicados da plataforma em que a gente disponibiliza o conteúdo, já fomos incitados algumas vezes a colocar pré-requisitos, a vender isso somente para integrantes de força de segurança, a vender isso somente para quem tem comprovadamente porte de arma, tá? Por conta da profundidade do conteúdo. São mais de 400 aulas, são 9 cursos mais aulas bônus, e para quem não conhece a Escola de Guerreiros, eu vou agora apresentar para vocês rapidamente, na velocidade do já, tá? Quem tem dúvidas agora também, já fica à vontade para perguntar e a gente vai na sequência já responder. Vamos lá. O que tem dentro da Escola de Guerreiros? Nós começamos com aulas preliminares, são aulas contextuais do mundo armamentista, para uma reflexão, para uma alteração de mentalidade, um verdadeiro despertar. Tá? Eu nem gosto de botar o que seria um valor para essas aulas, porque não cabe. Tá? Vamos lá. Quem já me contratou para uma palestra presencial sabe quanto ela custa, tem ideia, né, do quanto ela custa, e é mais ou menos o que a gente acaba sintetizando nessas aulas preliminares. Depois disso, nós temos o curso Operador de Pistola. O Operador de Pistola é um curso com 50 aulas, do conteúdo mais basilar, montagem e desmontagem, municiar, alimentar, carregar, até exercícios complexos. Você vai ter muita coisa ali, vai explorar profundamente fundamentos do tiro, vai entrar nas nuances do tiro tático, as técnicas de movimentação, tiro em movimento, solução de panes, tiro com uma mão só, as exceções, até variados exercícios complexos. Depois disso a gente entra no porte velado. Tá, o que tem dentro do porte velado? 66 aulas, focadas principalmente na mentalidade de combate, nas técnicas de reação armada, variadas técnicas de reação armada, tipos de saque, tipos de porte velado, muita coisa, tá? Arrisco dizer que é o que há de mais profundo em termos de porte velado disponível já há anos, tá? Depois, na sequência, porte veicular. É um curso de combate veicular? É, curso de combate veicular, mas aí, não é só combate veicular, tá? É uma ideia de lidar, inclusive, com o seu cônjuge sentado no banco de trás, seus filhos, ameaças à frente, à esquerda, à direita, à retaguarda, implicações em termos de balística terminal veicular,
Você vai se tornar um profundo conhecedor do veículo e das nuances da reação armada. Aqui, tá? A gente está falando do porte veicular. Na sequência nós temos o quê? Proteção do lar. O que é a proteção do lar? É o que a gente comentou hoje, só que muito mais profundo, com várias técnicas, vários dobramentos, vários recursos, mais de 40 aulas, para você tornar realmente a sua casa uma fortaleza e saber de cabo a rabo o que fazer para se proteger e proteger os seus. Operador de espingarda, na sequência, tá? Vamos lá, também são, tá? Aqui 40, mais de 40, mais de 40, mais de 40. Operador de espingarda, carabina e fuzil. Para que isso aqui? Para aquele cara que vai além, tá? Ah, eu já entendi tudo isso aqui, eu já treino tudo isso aqui, mas eu tenho uma espingarda, eu tenho uma carabina, eu tenho um fuzil, e aí, se vier, né? Se vierem mais marginais, eu moro no campo, eu queria uma coisa a mais, eu fico preocupado, eu moro num lugar assim, assim, assado, eu estou predisposto eu estou treinando, eu quero algo a mais. Geralmente ali espingarda, carabina, né? Acaba resolvendo, e para as pessoas que estão naquele nível realmente, né, do apocalipse zumbi, o cara tá preocupado com além mesmo, eu gosto dessa galera, tá? Gosto muito dessa galera, tá aqui, operador de fuzil para você. Para fechar o pacotão, tá? Nós temos ainda APH, então assim, porra, trocentos tipos de torniquete, bandagem, as formas de condução, como você vai estancar os sangramentos massivos, os instrumentos de APH em si, tá? Um curso completo de APH, focado no stop the bleed e direção tática, nuances de direção defensiva, tá? Muita manobra, direção ofensiva e principalmente evasiva, que é a que mais importa pra gente, né? As nuances da pilotagem em si, explorando, né, o carro na sua melhor versão. Aqui a gente considera, né, custos aproximados do que seriam cursos presenciais a custos cursos presenciais a custos bem reduzidos. Quem está a par dos custos desses cursos no mercado sabe do que eu estou falando e sabe. Quem é nosso aluno da Escola de Guerreiros Online pode aqui botar, inclusive, agora, tá? Pode aqui botar, inclusive. Se num curso presencial de 8, 10 horas, dá tempo de bater uma carga horária de um dos nossos cursos online. Nenhum. É muito conteúdo. Por quê? No curso presencial você tem aquele aluno que pergunta mais, você tem aquele aluno mais carente que quer contar as historinhas dele, você tem os erros, você tem os ajustes, você tem muita coisa para trabalhar. A adrenalina, a impossibilidade de rever o conteúdo. Aqui você tem tudo passado diretamente, metodologicamente, sem interferência de nenhum aluno, nem aquele incrível que quer se mostrar e nem aquele muito aquém que está ali realmente aprendendo do zero e está tomando mais tempo do instrutor. É normal isso no curso presencial. Aqui você não tem essas intervenções, tá? É instrutor e aluno conversando diretamente, são videoaulas, tá? São videoaulas gravadas que você pode assistir quantas vezes você quiser pelo tempo de um ano. Então são mais de 400 aulas que você vai assistir por um ano. Além disso, tá? Vai de bônus aqui as aulas de baixa luminosidade. Quando eu falo aulas de baixa luminosidade, eu poderia facilmente falar que é um curso de baixa luminosidade. Eu não gosto de falar, tá? Eu gosto de falar que são aulas de baixa luminosidade, mas são dezenas de aulas, onde a gente explora aqui os tipos de lanterna, técnicas e variações para o uso, né, da lanterna, uso de lanterna dedicada, espingarda, carabina, fuzil, protocolo de combate, táticas em baixa luminosidade. Então, mas eu tenho uma lanterna com acionamento lateral, eu tenho uma lanterna com acionamento à retaguarda, eu tenho uma lanterna dedicada X, que lanterna... tem tudo isso lá, tá? Bastante coisa mesmo para você entender com que dedo eu aciono a lanterna, e aí? Tudo isso lá, tá? Eu botei um preço aqui meio, vamos lá, né, simbólico, né, para isso aqui, né? Vai fazer um curso de low light, tá? Depois, nossos alunos da Escola de Guerreiros Online podem falar, o pessoal já fez curso presencial de low light, tá com escolas diversas e tem acesso a esse conteúdo. Tá? Pode botar aí, pode comparar se quiser. Tá? E aí? Quanto é que dá, tá? Quanto é que custa? Quanto é que custa tudo isso? Mas antes disso eu queria te perguntar. Na concepção de vocês, essas mais de 400 aulas, esses 9 cursos e aulas bônus, qual é o valor disso para você? Qual é o valor de ter o conhecimento para realmente, né, vencer um combate, para proteger os seus? Quanto você pagaria por isso? Quanto você pagaria para ter essa aula comigo? Quanto você pagaria para ter ali? Vamos lá, quase 25 anos de polícia, tá? Todos os cursos operacionais que eu fiz, quem me conhece sabe, táticas policiais, ações táticas, operações especiais, e não é isso que eu boto ali, tá? O pessoal fala, então ele botou... Não. Tudo isso, todo esse pacote curricular fez ser quem eu sou, sim, os cursos no meio militar e no meio civil, sim, fez ser quem eu sou. Mas esse método aqui, ele é nosso. Ele é exclusivo. Isso aqui, inclusive, foi baseado no que eu não gostei nos cursos que eu fiz, no que eu achei que faltava nos cursos que eu fiz. Eu não aprendi porte veicular, proteção do lar com ninguém, em nenhum lugar.
A parte que a gente passa de porte velado, a mesma coisa. Ah, alguma coisa se pinça? Sim, alguma coisa se pinça. Mas é muito da nossa vivência e quem nos acompanha mais tempo sabe do que eu estou falando. Então, assim, para você que dá valor a isso, quanto custaria isso? Não sei, né? Que valor que seria isso para valer. Mas a gente chegou numa soma ali, naquele valor estimado ali, que dá, né? Para os cursos, né? Para os cursos, a gente teria uma soma de 6.390. O bônus eu precifiquei de uma forma ridícula, né? E na totalidade nós teríamos o quê? R$ 6.689. Tá? Essa seria a soma, né? Só que bastante gente nos conhece. Hoje a gente pode dizer, né? Nós temos mais de 1.000 alunos na Escola de Guerreiros Online. Nós temos muitos alunos do presencial, muita gente foi afetada pelas minhas instruções, pelas minhas palestras ao longo de muitos anos e o pessoal sabe que a minha missão, a minha ideia é servir, é levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível, sim. E a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem, sim, a verdade é essa. E talvez ano que vem a gente não tenha uma escola de guerreiros, eu não vou passar dificuldade. Quem sabe da forma que eu vivo sabe que eu não vou passar dificuldade. Eu tenho plano B, tenho plano C, mas será que você tem? Será que você está preparado para lidar com essa adversidade? Será que você está preparado para ser cerceado, inclusive, de todo esse conteúdo? Então vamos lá. Para oportunizar isso, tá? A nossa lógica sempre foi essa, tá? Desde a primeira turma, a nossa lógica foi trabalhar em cima desse valor, tá? Trabalhar em cima de R$2.000. Só que nós também chegamos numa lógica, tá, de acesso. E aí, por muito tempo, nós trabalhamos um preço e eu, na turma passada, na 7ª turma, falei, e eu banco a minha palavra aqui, eu falei que era a última vez que eu iria praticar aquele preço. Bastante gente entrou, bastante gente aproveitou, e o reajuste que a gente fez não é um reajuste baseado no IPCA, no IGPM, nada, tá? Na verdade, é um pequeno reajuste só para eu ser honrado e arcar com a minha palavra. Então agora, tá, a gente dá um desconto, tá, ainda, de R$803. Esse 3 aqui é cabalístico, né? Ele tem toda uma lógica numerológica, tá? Que tem a ver com o cosmos, com uma ligação internacional. E a gente vai disponibilizar, tá, as mais de 400 aulas por R$ 1.197. Tá? Apenas R$ 1.197 você vai ter acesso, tá? Ou seja, o valor de um dia de curso presencial, tem curso presencial que não dá, é mais caro. Um dia de curso presencial, sem considerar o deslocamento, né, as munições que você compra, o valor de um dia de curso presencial, você vai ter acesso às mais de 400 aulas para assistir quantas vezes você quiser durante 12 meses, tá bom? E aí, isso pode ser parcelado no cartão em até 12 vezes de R$ 119,70, tá? Em até porque você pode parcelar em menos. Perceba que 12 vezes de R$ 119,70 não dá R$ 1.197. Algumas pessoas perguntam isso. R$ 1.197 é no boleto à vista ou no cartão, tá certo? E aí você tem alguns dias, se eu não me engano, no boleto ali. E 12 vezes de R$ 197,70 é, na verdade, tá, uma condição que a gente faz para aquelas pessoas que precisam do parcelamento. Você pode parcelar em menos vezes, vai pagar um pouco menos juros. Aqui tem os juros do cartão. Tá? É só os juros do cartão, não é juros que a gente coloca. Tá aí. Eu declaro aberta a 8ª turma da Escola de Guerreiros Online. Tá? O link vai estar na bio, você pode se inscrever. A gente vai tentar também disponibilizar a divulgação da turma numa outra plataforma. Né? Mas aqui, principalmente, a gente tem disponível. Isso vai ficar por 7 dias. Tá? Você tem 7 dias para tomar a sua decisão e quem deixou para trás as turmas passadas sabe que realmente são 7 dias, depois acabou. E depois de tudo que a gente passou esse ano, né, eu realmente quero botar minha cabeça no lugar agora. Não iria abrir a 8ª turma esse ano, sendo bem direto, não iria. Quem estava me acompanhando há mais tempo sabe que a gente deu uma baixada legal, a gente sentiu sim, foi uma ressaca, tá, que a gente sentiu, foi uma frustração, mas não tem, né? O guerreiro ele tem que se reinventar, ele tem que ter resiliência, né? Ele vai ficar... Nós vamos deixar abater, né, por conta de questões governamentais, a gente vai ter que fazer o que tem que ser feito, vai ter que fazer o que tem que ser feito o tempo todo, tá? Principalmente focando naquilo que importa. Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Alguma pergunta com relação à Escola de Guerreiros, por favor, fique à vontade agora que eu estou para responder.
O link vai estar na bio. A bio, para quem não sabe o que é a bio, é o perfil ali do Instagram, tá ok? Mais alguma? Não? Tudo certo? Estamos conversados? Se alguém tiver alguma dúvida, Galega, alguém? Só elogios. Só elogios, ok. Eu sou casado, infelizmente, né? Não... Eu sei que deve ser tudo homem, né? Falando aí, né? Os caras não. Eu não tô vendo vocês, tá? Hoje eu não tô vendo vocês. A gente pegou a câmera melhor aqui, não tô com a câmera frontal, né? Os módulos separados? Vamos lá, a princípio não, tá? A princípio não. A gente acredita muito no método, então assim, a priori, tá um preço bem legal, né? Pra pegar os 9 cursos. Vamos lá, quem tá inteirado do mercado do mundo do tiro sabe bem do que eu tô falando, né? Porra, tem curso online bem mais caro do que o nosso aí, que, porra, dá ali uma fraçãozinha de conteúdo, né? Aqui, porra, o troço é pesado, é gigante, é denso, né? Então, acho que tá bem precificado. Alguma pergunta, galera? Tá examinada aí. Plataforma? Tem gente perguntando se o STF interferir e ser derrubado, se vai ser reembolsado. Não. Não tem, cara. O prazo do reembolso são 7 dias. Aham. Tem 7 dias, né, pra reembolso. Agora, vamos lá. Está totalmente fora do nosso Exatamente, totalmente fora do nosso controle, né? Como é que eu vou lidar com isso, né? Entende o que eu quero dizer? E sendo bem direto, tipo assim, ó, é aquela pessoa que ainda não comprou arma porque tem medo do ano que vem. Tá? Então, assim, na boa, se você é esse tipo de pessoa, você precisa primeiro evoluir como ser humano. Tá? Por favor, não me leve a mal, mas é por conta disso que você vai ou não buscar conteúdo, buscar o diferencial para se proteger e para proteger os seus. Se você vai ficar esperando pelo momento ideal, você não vai fazer nada. Vai ficar esperando pelo momento ideal para treinar. Hoje está quente demais, hoje está chovendo. Vai esperar pelo momento ideal para investir. Não, agora a taxa de juros está muito alta, agora está muito baixa. Então, sabe, vamos lá, eu sou de que o momento ideal é agora, né? Viver o presente, mas respeito a sua decisão. Plataforma? Eduz, dentro da Eduz, tá? É ali que nós hospedamos todos os nossos vídeos, todas as nossas aulas, é ali que você vai ter acesso. Está cada vez melhor, estão evoluindo cada vez mais. Então, assim, é bem fácil, tem um aplicativo, você consegue acessar tanto do seu computador, quanto do tablet, quanto do iPhone, do seu telefone, tá? Do seu smartphone, facilmente, tá? É bem tranquilo.